Bom, meu nome é Juliana, né? E sou responsável pela aula, né, sobre elaboração de projetos sociais e resolvi fazer alguns vídeos complementares para a gente pensar casos concretos de execução de projetos sociais nas unidades socioeducativas, né? Possibilidades de atuação concreta. E por isso eu convidei o Alex. Obrigada, Alex, por ter topado. O Alex, ele trabalha no Sistema Socioeducativo do Paraná, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto específico que ele escolheu para a gente poder discutir aqui sobre os desafios e dificuldades e prazeres que existem na execução de um projeto social. Alex, obrigada. E, bom, acho que a gente pode começar, então, com você se apresentando para os alunos, né, e apresentar um pouco do projeto que a gente vai discutir hoje, por favor. Bom, primeiro, obrigado, Juliana, pela oportunidade, pelo convite também, né, acho que é sempre muito produtivo os nossos encontros com os pares, para troca de experiências mesmo, né, para poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, e ao falar a gente também faz a reflexão sobre aquilo que a gente executa. E é um prazer poder estar falando também com os outros pares, né, com quem também trabalha diretamente na ponta, e que a nossa troca de experiências possa disseminar aí também outras possibilidades, né, sobre o que a gente faz, ou sobre o que é possível fazer, né, despertar os pensares sobre as possibilidades de fazer. Bom, eu sou Alexandro da Silva, eu sou estou diretor no Centro de Socioeducação de Fazenda Rio Grande, que é um município da região metropolitana de Curitiba. Nós ficamos a 30 quilômetros de Curitiba. Nossa unidade, ela atende adolescentes do sexo masculino, já em medida de internação, especificamente de internação. Nossa capacidade é para 30, como eu mencionei, e atualmente nós estamos aí com uma capacidade de 20, por um redimensionamento diante da pandemia, e aí num processo de retomada gradativo, né? Eu estou aí no sistema já há 24 anos, atuando com os adolescentes em cumprimento de medida, em diversas unidades, semi-liberdade, internação provisória, unidade mista, unidade com feminino e masculino. Então, é uma experiência aí de uma caminhada por vários espaços também aí do Estado. E acho que isso vai trazendo para a gente também os olhares de possibilidades de execução do trabalho socioeducativo, né, e vai aprendendo um pouquinho com cada equipe e vai nos dando instrumentos para poder desenvolver o trabalho. Eu quero compartilhar com vocês, assim, a gente tem vários projetos que a gente executa com os meninos, desde de horta, um projeto também que vai inserindo eles na atividade externa, então seria uma pré-externa, que a gente já trabalha com uma relação com os agentes também, que acompanham. E nós temos um projeto que é o de xadrez, que eu acho que é bacana compartilhar com vocês, que é algo que é executado ali basicamente pelos agentes, né, puxando ali por um ou dois agentes que têm essa habilidade, essa aproximação maior com o xadrez, e ele movimenta as relações com os meninos, até a relação da unidade com outras unidades, através de torneios que são realizados, e isso traz uma dinâmica interessante para os meninos no cumprimento da medida também. Então, acho que a ideia é trazer conversar um pouquinho com vocês sobre esse projeto, né, que é o projeto de xadrez, aí desenvolvido pelos agentes de segurança socioeducativos. Legal, Alex, mas me diz assim, então, quais eram os objetivos do projeto, né? Como que ele foi implementado na prática, né? Falar um pouco tanto de objetivos, mas também de metodologias, assim. Bom, o jogo de xadrez em si, né, para quem conhece, ele é um jogo pautado em estratégias, né, de jogadas, e cada peça ali tem a sua função dentro do tabuleiro, e também tem as suas limitações, né, dentro do tabuleiro, como as movimentações que ele pode realizar. E é um jogo que ele te traz, assim, a concentração, né, a paciência, a pensar quais são as suas jogadas, para você não se precipitar e, às vezes, né, acabar perdendo sua peça. Então, assim, um dos objetivos que tinha é trabalhar essa questão mesmo do autocontrole, da paciência, de pensar os passos, né, o passo a passo, que isso a gente pode fazer para a vida da gente, e ser esse espaço de um momento diferente da relação do agente socioeducativo com o adolescente, né, para além daquela ideia verticalizada da autoridade do adolescente,
adolescente, né, mas num espaço ali de uma mesa de jogo horizontal, onde as pessoas jogam, né, são duas pessoas jogando ali, e utilizando as estratégias, os elementos desse jogo, desse tabuleiro, para pensar as relações também ali, né, institucionais e sociais que nós temos. Então, acho que esses são alguns objetivos, né, e pensar que esse jogo ele vai trazer para a gente pensar, como eu já mencionei, assim, nós podemos nos colocar como peças de xadrez, né, nós também temos nossas limitações, mas nós temos nossa função nesse grande jogo da vida, né, nesses lugares sociais que a gente ocupa. Então, todos nós somos importantes diante do lugar que nós estamos, né, nós temos a nossa representatividade ali. E, então, assim, buscou-se através desse lúdico mesmo do jogo, né, de apresentar quais são as peças do jogo e depois ir inserindo as regras do jogo, e isso vai despertando nos adolescentes também o interesse por aprender sobre as estratégias do jogo, né, e aí esses elementos também motivacionais como torneios internos, e como eu mencionei também a participação em torneios externos, nós tivemos torneios intra-unidades aqui, então também teve a possibilidade dos adolescentes saírem da unidade em outro espaço, também para poder participar dos jogos. Isso acaba sendo também apesar de ser uma metodologia ali, né, para motivá-los, e que gera um envolvimento daí de todos os outros meninos e também querendo estar se apropriando do jogo. Nós chegamos a ter aí num torneio intra-unidades o primeiro lugar por individual e o segundo lugar por equipe, então acaba motivando os adolescentes, traz o seu troféu e o troféu fica exposto, então eles gostam disso. Sim. Cara, muito legal isso, né, Alex? Porque, de alguma forma, a gente costuma pensar xadrez, jogos de tabuleiro em geral, só como uma coisa de lazer, mas você traz um pouco sobre como isso, trabalha também o emocional, o autocontrole. Eu imagino que isso também tem algum tipo de efeito na própria rotina da unidade, né? Imagino que seja uma unidade que talvez, por conta de projetos desse tipo, também não tenham esses problemas muito profundos de desordem, de descontrole, enfim, acho que pelo jeito ajuda, então, né? Ele colabora bastante, né? A gente traz esse aspecto, né? Não só da dinâmica do jogo do tabuleiro, do jogo do xadrez, né? E trazendo isso para as nossas relações, mas esse espaço do agente com o adolescente, né? E aí nós tivemos alguns desafios, por certo, né? Na implantação, no desenvolvimento dessa atividade inicialmente. Primeiro a equipe acreditar que tem uma intencionalidade nisso, né? Para além da atividade de lazer, como você colocou. Claro que ele entra inicialmente, né, como eu falei, pelo lúdico, nas atividades de lazer, nos momentos de lazer do adolescente, mas tem muita intencionalidade, né? Então, a equipe que trabalha isso é esse espaço também de diálogo, de conversa, de reflexão como adolescente, como eu mencionei. Então, assim, para os demais, para a equipe em geral, entender isso, esse é um grande desafio. Mas à medida que foram percebendo, né, que o próprio feedback dos adolescentes foram trazendo a partir dessas reflexões, né, de se colocar no mundo, na sociedade, de pensar sobre as ações, pensar sobre o agir, né, de não agir de forma precipitada, ou as consequências de você agir de forma precipitada, foi trazendo também, ganhando corpo junto à equipe, né. Então, hoje nós temos, não é raro você entrar e ver o agente jogando xadrez com o adolescente na área de segurança, assim. E apesar de ele acontecer, né, continuamente na unidade, ele é intensificado nos momentos de recessos e férias escolares, e aí a gente faz os torneios, né, tem esse momento mais da vivência em si, daí trazendo essa ideia mesmo do jogo, da competição, mas também essa competição saudável, né, não o ganhar pelo ganhar. Sim. E aí, agora que você já trouxe, né, um pouco desses desafios do projeto, né, pelo jeito não foi tão fácil assim convencer todo mundo de que, de fato, esse projeto tinha uma intencionalidade, que ele era importante, que ele estava para além do tabuleiro, né, para além daquele momento. E, apesar dessas dificuldades, vocês seguiram com o projeto, né? E por que vocês consideraram, então, um projeto importante e superaram esses desafios, essas dificuldades que apareceram no começo? Bom, o projeto ele é importante, primeiro porque a gente pensa sempre em sair dessa lógica de ter o lazer pelo lazer, né, de você, claro que nós precisamos de momentos de ócio, precisamos de momentos de lazer, mas também é de aproveitar esses momentos para algo, como eu disse, que tem uma intencionalidade, que você possa reverter isso a favor da dinâmica institucional também, né, e de ser um momento que proporciona esse espaço de reflexão para os adolescentes.
Então, assim, essa insistência até, né, e acabou, como eu disse, já entrando na dinâmica da unidade essa atividade, mas ela traz essa importância basicamente, assim, como eu disse, dessas relações dos agentes com os adolescentes, e ela vai se consolidando a partir desse feedback dos adolescentes de trazer esses elementos do xadrez e de pensar, de trazer essa questão do autocontrole, de pensar sobre as ações deles, as consequências das ações deles. Então, acho que nós temos resultados, assim, relevantes, assim, que a gente percebe, né, no dia a dia. É difícil você quantificar, porque ele vai estar nesse aspecto do comportamento do adolescente, né, do quanto isso representa, mas nós temos, assim, o movimento dos adolescentes, por exemplo, de querer saber mais sobre o xadrez, de buscar livros sobre o xadrez, de convidar, de chamar o agente para poder jogar, dos novos adolescentes que entram, eles já falarem sobre o jogo, do momento que ele está no alojamento dele, ao invés de ele estar pensando em outras coisas, ele pediu o tabuleiro de jogo, o jogo para poder jogar ali. Quando ele não está com outro adolescente, nós temos alojamentos duplos, mas nesse período de pandemia, especificamente, a maioria deles ficaram no individual, né, por questões de prevenção. E aí ele jogar, você passa ali, você ouve os meninos jogando, né, eles fazem a movimentação de um alojamento para o outro, então ele fala qual a casa, qual a peça que vai, o outro movimenta de lá, então você vai vendo esse movimento e ouvindo, né, o quanto os meninos vão internalizando também e trazendo esses elementos do jogo, que ele vai trazer também para a dinâmica institucional, como você disse, diminuindo os espaços de tensão, né, e o jogo ele passa a ser através do lúdico, mas também ter essa funcionalidade ali de desenvolvimento de autocontrole mesmo, e ser uma ocupação para o adolescente que, dentro das dinâmicas do jogo ali, né, das potencialidades, ele vai também trazendo ali sobre pensar estratégias, pensar como, né, a inteligência, criatividade, e esse interesse até pela leitura mesmo sobre o xadrez. Sim. E, Alex, agora você mencionou, né, alguns desses resultados do projeto, né, esses resultados, assim, eles já tinham sido antecipados por vocês ou apareceu coisas boas, novas, durante o processo? E uma última pergunta que eu queria te fazer é, desde quando que vocês estão com esse projeto? Olha, a gente esperava, né, essa questão de pensar do autocontrole, de ter ser um jogo que trabalha com a paciência, os adolescentes em geral, né, pela adolescência em si, eles têm uma questão de ser mais ansiosos, de se precipitar nas coisas, então isso a gente imaginava que pudesse ser um resultado, mas o que surgiu, assim, de interessante, que a gente não esperava mesmo, era essa mobilização dos meninos, assim, deles realmente gostarem, se apropriarem, de querer ter um alojamento e de... muitas vezes o menino está no horário da atividade dele, por exemplo, seria assistir um filme, ele pede para sair para jogar com a gente, chama a gente para poder jogar, então ele deixa o filme para poder jogar o xadrez. E os novos adolescentes que chegam, que eles vão se apropriando também dessa atividade. Aqui, acho que desde que eu estou aqui em 2019, a gente desenvolve esse projeto de xadrez. Legal. E aí sempre, né, como eu disse, ele é contínuo, os meninos jogam sempre, e nos períodos de recesso escolar e de férias escolares, nós temos os torneios que são desenvolvidos daí para dar uma movimentação em todos os meninos, e os servidores jogam juntos também, então é um jogo coletivo. Alex, muito obrigada por ter tirado um tempinho do seu dia para apresentar o projeto de xadrez para a gente. Eu acho que principalmente, assim, mais do que os alunos verem, né, as potencialidades de um projeto que, a princípio, poderia ser visto apenas como lazer, né, eu acho que ver o seu projeto e você falar um pouco das dificuldades e dos resultados, acho que ajuda os alunos a, sei lá, estimula eles pensarem nos próprios projetos, né? Assim, é possível fazer projetos interessantes no ambiente socioeducativo. Então, obrigada por ter, enfim, escrito para a gente um pouco desse seu projeto. Enfim, né? Espero que a gente também tenha outras oportunidades para falar, conhecer outros projetos seus também, Alex. Obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, né? Como eu disse, tem dificuldades, né? A gente encontra desafios,
Mas, né, é algo que é muito interessante quando a própria equipe, né, os próprios agentes se apropriaram da relevância do projeto, eles mesmo que eles se propõem, já está chegando férias do período de férias escolares ou recesso, eles já vêm, ó, vamos fazer, eles que trazem a ideia de fazer o torneio, já organizam, às vezes eles mesmos buscam ali alguma premiação para poder dar para os adolescentes, então um movimento que agora já está natural da própria equipe, né, então acho que isso que é legal, assim, desafios a gente tem, e às vezes a gente se decepciona, que espera muito e às vezes não vem tudo isso, ou às vezes a gente se surpreende com que vem muito mais do que a gente espera, né? Então o projeto é isso, é a gente apostar, principalmente com os adolescentes, é a gente primeiro acreditar que é possível, né? E aí correr atrás de desenvolver. Uhum. Mas eu agradeço, Ju, mais uma vez pela oportunidade e espero que seja uma experiência e só uma ideia, né? Entre tantas coisas que a gente pode fazer na unidade, e considerando que cada unidade tem as suas questões territoriais, regionais, né, espaços físicos diferentes, é pensar a partir das potencialidades que os espaços têm, né, seja pela região onde está localizada, pelo espaço que a unidade tem, espaço físico, né, um número de adolescentes e tudo mais, mas acho que as ideias, elas vão surgindo a partir do que a gente tem nas mãos para poder trabalhar também. Sim, e aí agora que você falou de potencialidade, né, dos espaços, né, o que os espaços possibilitam também, a potencialidade dos próprios servidores, né, dos próprios profissionais, de repente, igual, no caso, né, teve alguém que sabia xadrez, de repente são conhecimentos que os agentes, ou que as técnicas, ou que os demais servidores têm, e que de repente é a oportunidade de pensar, pô, eu sei disso, eu tenho conhecimento sobre isso, acho que daria um bom projeto isso aqui, né. Não, é bem isso, né? Eu falo que nós temos uma questão na socioeducação que a gente não restringe, pelo menos para os agentes, né? Não há uma restrição a determinada formação para poder ocupar o cargo de agente, né? Então, nós temos uma universidade muito grande de formações entre os agentes. E aí você tem todo esse potencial, né? Que é quando você não restringe, você tem uma diversidade. E aí, dentro dessa diversidade, a gente identificar esses talentos, né, ou até as pessoas que sabem que tem esse talento se colocar à disposição para desenvolver algum projeto, e o quanto isso é gratificante para nós, né, que desenvolvemos o trabalho. Eu, desde quando eu entrei, eu sou agente de segurança, né, educador social, a época que eu entrei, em 98. Desde aquela época eu desenvolvia projetos na unidade, por exemplo, com uma oficina de informática. Eu não era professor de informática, mas o que eu tinha de conhecimento em informática era muito mais do que qualquer adolescente ele tinha. Então, ainda que eu ensinasse para ele digitação e o Word básico, já era algo para ele aprender, né? Mas isso é um movimento que parte da gente, e o quanto é gratificante você poder utilizar o seu saber ali para compartilhar com quem tem menos, né? E aí, acho que existe uma gratificação pessoal no fazer isso também. Sim. Alex, obrigada, tá? E, enfim, até a próxima oportunidade para a gente discutir projeto, então. Obrigada. Muito obrigado, Ju. Tchau, tchau. Tchau.